se a função é sobrejetiva, então para cada elemento do condomínio, certo? Tem pelo menos um elemento do condomínio associado, concorda? Tá? Então, vamos olhar para essa, vou chamar de y1, y2 e y3. Vamos olhar para essa função aqui, sobrejetiva como exemplo. Olha para esse elemento y1 aqui. Quem são os elementos que estão associados a ele? Esse primeiro aqui, concorda? Beleza? Tranquilo? Esse y2 aqui, quem são os elementos que estão associados a ele? Certo? E esse aqui, quem são? São esses aqui. Tá de boa? Certo? Isso aí é o que a gente chama de contra-imagem também. No conjunto, que a gente também usa o símbolo F no conjunto, que a gente se confunde também, tá? Vou dar nome a esse aqui também. x1, x2, x3, x4, x5. Isso aqui a gente escreve assim, ó. F é menos 1 de y1 é igual a x1. F a menos 1 de y2 é igual a x2, x4. E F é menos 1 de y3 é igual a x3, x5. Tá beleza? Tá? Então, no caso, esse símbolo aqui, F menos 1, nesse caso, ele não se refere à função inversa, tá? Ele se refere àquilo que a gente chama de imagem inversa, que é o conjunto dos elementos do domínio que são levados naquele elemento da imagem, tá? Como esse, certo? Por isso que eu estou usando aqui a notação de conjunto, não de elemento, tá? Então, F menos 1 de y1, F menos 1 de y1 é só o elemento x1, é um conjunto unitário. A contra-imagem de y1, F menos 1 de y2 são esses dois elementos aqui, beleza? Tranquilo? Certo? Agora, chamar essa função de baixo aqui, chamar essa aqui de F, chamar essa aqui de G. Essa G aqui, ela não é sobrejetiva, concorda? Beleza? Então, pega esse elemento y1 aqui. Quem é G menos 1 desse y1 aqui no caso? Vazio. Concorda? Beleza? Vai ser vazio, porque a função não é sobrejetiva. Então, quando a função é sobrejetiva, em uma contra-imagem é vazia. Concorda? Beleza? Então, toda contra-imagem tem pelo menos um elemento podendo ter mais. Tá claro isso? Certo? Oi? Então, mas agora é que tem o y', é que tá. Certo? Então, olha só. Então, olhando para ficar escrito aqui, como é essa sobrejetiva, F menos 1 de y é diferente de fazer pela todo y. Foi isso que eu acabei de falar. Tá beleza? Oi? Tá? Então, o que vai acontecer? Como esse conjunto aqui é diferente de vazio, para cada elemento y, eu posso escolher um elemento dentro do conjunto, dentro da sua imagem inversa, concorda? Beleza? Então, aqui, para o y1, eu não tenho escolha, eu só tenho um elemento aqui, beleza? Certo? Para o y2, eu posso escolher o x2 ou o x4. Vai você de qual você prefere, pode escolher. x2. Beleza? E para o y3 eu posso escolher x3 ou x5. Qual você quer? Fala aí, x5. Olha. Vamos ficar 1, 2, 3. Beleza? Certo? Então eu só pude fazer essa escolha porque essas condições são todas não vazias. Tranquilo? Então, o que essa demonstração está dizendo? Em
certo? Então, quem é o x'? O x' é isso aqui, tá? Beleza? Certo? X' não. Tá certo, Poderia ser chamado de x' também. Eu chamei de y' porque ele é equivalente ao y. Por isso que eu usei y'. Ele está dentro do x, mas ele é equivalente ao y. Por isso. Não foi uma coincidência, entendeu? Beleza, pessoal? Ficou claro isso? Certo? Então, esse y' que está marcado em azul ali é um subconjunto do x. E ele diz isso, repara, ele tem uma objeção com y, concorda? Esse y', certo? E ele está dentro do x. Igual o exemplo que eu acabei de ver, não está dentro da objeção, mas não importa, né? Ele está dentro do x. Beleza, pessoal? Certo? Então, o que essa demonstração está dizendo é que para cada elemento de y, eu posso escolher um elemento de x e depois de fazer essa escolha, ainda pode sobrar gente do x, concorda? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Tá? Então, esse é o x'. O que esse teorema diz? Esse teorema diz o seguinte, veja bem, se existe uma função sobrejetiva de x em y, certo? Então, dentro do x, tem um subconjunto que é do mesmo tamanho de y. Certo? Por isso que eu falei, isso quer dizer de forma geral que o x é maior ou igual que o y. Porque dentro do x tem um elemento que é do mesmo tamanho que o y. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Alguma dúvida? E aqui, para a função de injetivas, da propriedade ao contrário disso, mas aí a demonstração é muito mais fácil, tá? Certo? Porque aí basta escolher isso aqui, beleza? Tranquilo? Certo? Que é a imagem. Aí esse x', no caso, aí sim é a imagem, entendeu? Aí é a imagem do x que está contida no y. Então, se a função é injetiva, certo? Ela pode não ser sobrejetiva. Mas como eu restringo o y à imagem, então eu estou eliminando aqueles que não estão na imagem. Então o que sobrar na imagem vai estar correspondente a um outro. Tá beleza, pessoal? Isso. Certo? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Tá, então olha só. Esses teoremas eles valem, a gente não falou ainda no conceito de infinito, tá? Esses teoremas valem de forma geral, tranquilo? Para quaisquer conjuntos, sejam eles finitos ou infinitos. Então o que esse teorema diz? Se a função é sobrejetiva, então o domínio tem um subconjunto do mesmo tamanho do condomínio. E se a função é injetiva, um contradomínio. Calma, não foi isso. Se a função é sobrejetiva, o domínio tem um subconjunto do mesmo tamanho do contradomínio. Certo? E se a função é injetiva, o contradomínio tem um subconjunto que é do mesmo tamanho do domínio. Beleza? João? Certo? Eu me perdi, professor. Tá, se a função é sobrejetiva, olha por exemplo, o domínio tem um subconjunto que é aquele que está em azul ali, do mesmo tamanho do contradomínio. Perfeito. Tá? Então isso passa a ideia de que o domínio é maior ou igual ao contradomínio. Beleza? Se a função é injetiva, é porque o domínio pode ser enfiado dentro do condomínio, é injetar nele. Então, o contradomínio tem um conjunto, um subconjunto do mesmo tamanho do domínio, tá beleza? Então, isso passa a ideia que, no caso da função injetiva, o domínio é menor ou igual. Tá legal? Certo, pessoal? Só que aí o que acontece? Quando a gente fala agora de um conjunto infinito, isso tudo vai embolar. Por quê?
quem é menor do que quem. Beleza? Certo? Tranquilo? Tá? O infinito eu tiro um elemento e ele continua o mesmo tamanho. Certo? Então vamos lá. Então essas são propriedades básicas que elas dizem isso aí, né, que eu já falei. Sobre a exatividade, a gente pode pensar na ideia de recobrir, tá? Que a ideia é que o domínio é suficiente para recobrir o condomínio com folga, eventualmente, tá? E injetividade tem uma ideia de injetar nele, tá? Certo? Bom, aí vamos falar, a gente está nessa definição de conjuntos cardinalmente equivalentes e a gente quer falar de cardinalidade, tá? A gente quer falar o que é cardinalidade, certo? E aí a gente vai falar, como é que a gente vai falar de cardinalidade? A partir da ideia de conjuntos cardinalmente equivalentes, eu quero identificar aquilo que eu vou chamar de classes de cardinalidade. Tá beleza? Certo? Agora, vamos prestar bem atenção nisso aqui que vai ser importante. Preste atenção na escolha da palavra classe. Tá? A palavra classe não foi escolhida aleatoriamente. Beleza? A palavra classe de cardinalidade, o que ela quer dizer? Ela quer dizer uma família de conjuntos na qual todo mundo é equivalente a todo mundo. Tranquilo? Beleza? Então, por exemplo, se eu falar assim, vou dar uma para explicar o que eu quero dizer com classe de cardinalidade, isso é muito importante. Vou dar um spoiler aqui. Quais são as classes de cardinalidade dos conjuntos finitos? Tá? A gente nem falou de finito e infinito. Ou seja, como é que a gente rotula as cardinalidades dos conjuntos finitos? Com os números naturais. Fala comigo. Tá legal? Certo? Então, por exemplo, quando eu falo assim, 5 é uma classe de cardinalidade, porque 5 é um rótulo que se refere a uma família de conjuntos na qual todo mundo é equivalente a todo mundo. Tem sentido isso? Certo? Tranquilo? Qualquer conjunto com 5 elementos é equivalente a qualquer outro conjunto com 5 elementos. Por isso que eu falo que o número 5 corresponde a uma classe de cardinalidade. Tá? Agora, se eu falar assim, maior ou igual a 5, isso é uma classe de cardinalidade? O que vocês acham? Eu quero explicar a palavra classe. Por que eu escolhi a palavra classe? Então, maior ou igual a 5 não é uma, eu não posso chamar isso de uma classe. Porque eu não posso dizer que qualquer conjunto que tenha mais de 5 elementos seja equivalente a qualquer outro conjunto que tenha mais de 5 elementos. Tranquilo? Então, ter 10 elementos é uma classe. Ter menos de 10 elementos não é uma classe. Nem ter mais de 10 elementos não é uma classe. Ou ter entre 5 e 10 elementos não é uma classe. Tá beleza? Certo? Alguma dúvida aqui? Tá. Quando a gente fala de conjuntos finitos, isso parece muito óbvio, talvez. Mas a questão é que daqui a pouco a gente vai fazer essa mesma pergunta por causa de conjuntos infinitos. A gente vai perguntar quais são as classes de cardinalidade dos conjuntos infinitos. Beleza? Certo? E aí as coisas vão pegar. Mas está de boa até agora? Tá? Então, essa pergunta aí, como eu defino as classes de cardinalidade? A gente vai ver que ela vai sofrer uma bifurcação. Essa pergunta tem uma
no meio da resposta para essa pergunta, aparece o conceito de conjunto infinito. Tranquilo? E como é que a gente observa, como é que a gente se depara com a existência de conjuntos infinitos? Então, vou colocar aí a definição de conjunto infinito. Eu quero falar um pouco sobre essa definição, tá? Então, como eu estou definindo o conjunto infinito? Eu estou definindo o conjunto infinito de uma forma que pode parecer anti-intuitiva, tá? Que pode parecer bizarra. E eu escolhi definir o conjunto infinito dessa forma bizarra de propósito, tá? Porque eu quero logo que essa definição escancare a bizarrice. Qual é a bizarrice? Eu estou dizendo que um conjunto é infinito se existe. Posso apagar isso aqui, né? Certo? Olha só, eu vou dizer que o conjunto é infinito se existe um esse símbolo aqui que eu quero explicar, tá? O que esse símbolo é? Quer dizer contido diferente. Tranquilo? Porque só o símbolo de contido, eu posso ter um conjunto continuoso igual. Mas se eu escrevo aí esse símbolo aí, contido diferente, isso quer dizer que Y é aquilo que eu chamo de um subconjunto próprio de X, que é um subconjunto que não é o próprio X. Tá legal? Então, o que essa definição diz? Essa definição diz que um conjunto é infinito se ele tem um subconjunto próprio, beleza? Que ele está contido estritamente dentro dele, mas que é do mesmo tamanho do conjunto todo. Tá legal? Beleza? Tá. Mas se ele é infinito, como eu posso afirmar que ele chega no mesmo tamanho? Então, porque eu estou usando a palavra tamanho de forma informal. Ah, tá. Entendeu? Então é melhor, para ser mais rigoroso, é melhor falar assim, ele é um conjunto infinito, ele é um conjunto infinito, isso é a definição do infinito, tá? Esquece a ideia de tamanho, porque a ideia de tamanho vai vir depois. Mas olha só, ele é um conjunto infinito se ele tem um subconjunto próprio que tem uma bijeção com o conjunto todo. Ou seja, se ele tem um conjunto próprio que tem uma bijeção que é cardinalmente equivalente ao conjunto todo. Tá beleza? Tá certo? Tranquilo? Tá? Então, olha só. O que quer dizer isso? Em outras palavras, quer dizer que um conjunto infinito é aquele que eu posso tirar um pedaço dele e ele continua no mesmo tamanho. Usando a palavra tamanho entre aspas, tá? Como eu estava explicando para o Monteiro. Tranquilo? Poderia dizer que eu posso criar um outro infinito dentro dele? Pode tirar, inclusive, o outro infinito dentro dele e continuar no mesmo tamanho. E a gente já vai ver exemplos disso. Tá? Por exemplo, os números pares com relação aos naturais. Exatamente. Beleza? Entendeu? Eu tiro os ímpares dos naturais só para os pares que são do mesmo tamanho dos naturais, porque os pares são na direção dos naturais. Entendeu? Esse exemplo vai aparecer aí no próximo. Isso vai aparecer mesmo lá no outro. Olha só. E aí eu defino conjunto finito como aquele que não é infinito, tá? Isso é uma opção minha. Tranquilo? Eu poderia, nessa teoria, seguir outro caminho, certo? Repara que isso pode parecer
contraintuitivo, tá? Eu estou definindo um conjunto infinito primeiro, estou definindo um conjunto finito como aquele que não é infinito, tá? Isso pode parecer contraintuitivo, certo? No seguinte sentido, seria talvez mais natural definir o que é um conjunto finito primeiro e depois definir, isso também seria possível, tá? Seria outra definição equivalente, assim, mas eu poderia definir primeiro o conjunto infinito e definir o conjunto infinito como aquele que não é finito, tá legal? Isso pode parecer mais natural, concordo? Mas eu fiz essa opção porque eu quero seguir o caminho não natural mesmo. Tá legal? Beleza? Por quê? O que eu quero explicitar nessa definição é que se não existissem conjuntos com essa propriedade bizarra, então seria tudo finito. Então essa teoria nem existiria. Entendeu? Então eu prefiro começar com uma definição que já escancare a razão de existência de toda essa teoria. Porque se não existissem conjuntos infinitos, não estaria nem falando de cardinalidade. Entendeu? Então é essa bizarrice que funda, digamos assim, essa teoria. Beleza, pessoal? Tá de boa? Depois eu vou falar mais sobre isso. Então é isso, o conjunto, vou ler essa carinha aí, tá? Um conjunto infinito é casualmente equivalente a uma parte principal, beleza? Então repara só, isso contradiz, por exemplo, aquilo que Euclides chamava de uma noção comum, né? Uma das noções comuns, que são os axiomas. O que é uma noção comum na matemática grega? Como se fosse assim, um princípio básico que se aplicaria a toda a matemática, né? Assim, uma coisa que está para além da razoabilidade. É isso que Euclides chamava de um axioma, né? Então, uma das noções comuns do axioma de Euclides é que o todo é maior do que a parte. E o que eu estou dizendo aqui é que o todo pode ser do mesmo tamanho que a parte. Entendeu? Então, isso fez com que, historicamente, a ideia de infinito demorasse muito a ser aceita como um objeto matemático. Beleza? Certo? Tem várias falas de vários matemáticos importantes, sei lá, Galo, não sei quem, tá? Posso estar falando errado, respeitando a memória das pessoas, que falavam, protestavam muito contundentemente contra a ideia de que o infinito poderia ser um objeto matemático, né? O infinito, por muito tempo, por causa dessa propriedade, né? E como a gente vai ver, essa propriedade de ter o mesmo tamanho de um pedaço de si próprio já era conhecida há muito tempo, né? Tem aqui aquilo que eram chamados de paradoxos do infinito, ou de paradoxos, entre aspas, que para a gente chamavam de paradoxos, tá? Mas isso está, por exemplo, no livro do Galileu, que demonstrações de diálogo sobre duas novas ciências, né? Que é um livro clássico do Galileu. Ele aponta os paradoxos do infinito, né? E isso era apontado como esses paradoxos diziam que o todo pode ser do mesmo tamanho que a parte. Isso ia contra aquilo que era entendido no momento como uma noção comum que deveria valer em todo o domínio da matemática, né? Então, por conta disso, isso era algo que deveria ser mantido fora das fronteiras da matemática. Beleza, pessoal? Tá certo? Então, por muito tempo, o infinito não foi banido, né? Foi considerado como algo que era do campo da metafísica, mas que não poderia ser considerado um objeto matemático. E foi o trabalho do Cantor, em grande medida, que a gente aquela frase, pode me falar disso também, que é meio hoje ou outro, que o Hilbert fala do Cantor que ninguém nos expulsará para isso que o Cantor criou para nós. Que é quando o Cantor propõe uma teoria que transforma o infinito num objeto.
Beleza? Certo? Então ele muda um paradigma mesmo na matemática. Tranquilo? Na verdade, alguns lives, por exemplo, já falavam, já manipulavam o infinito também, né? Porque quando o Leibniz fala dx sobre dy, ele está operando com o infinitério. Então essas ideias, mas isso na época também foi muito controverso, né? Assim, então ao longo dos séculos, essa coisa de como lidar com o infinito dentro da matemática foi uma coisa muito controversa, muito polêmica e discutida, beleza? Certo? Tranquilo, pessoal? Tá? Tem até uma controvérsia entre Leibniz e Descartes, que até tem um artigo meu que eu estou tirando isso aí há algum tempo, eu posso mandar para vocês depois, cujo título é o segundo turno, que foi a eleição. O segundo turno entre Leibniz e Descartes. Porque Descartes, assim, não é uma controvérsia, porque ele não é contemporâneo, né? Descartes é um pouco antes de Leibniz. Mas assim, a controvérsia era assim, que na construção do cálculo, né, exponencial integral, um dos problemas era o problema da tangência, né, de como determinar retas tangentes. Beleza? E que Leibniz resolve isso por meio dos métodos infinitérios, que é o dy sobre dx. Tranquilo? Certo? Até então, Leibniz e Newton formularem o cálculo, havia muitas tentativas de resolver esses problemas contornando o conceito de infinito. Então, Descartes faz uma tentativa dessas, né? Que é uma construção que é super trabalhosa, uma coisa bizarra, que basicamente ele designa a ideia de círculo oscilador, que é um círculo que aproxima a curva. E aí você tem a curva, você desenha um círculo que aproxima a curva, e você calcula a tangente ao círculo, essa também será a tangente à curva. Tranquilo? Porque a tangente ao círculo é perpendicular ao raio, não é fácil de calcular. Só que o método de Descartes justamente só vale para funções algébricas. Beleza? Ele só vale para funções polinomiais ou combinações, porque ele trabalha com os coeficientes polinomiais. Tranquilo? E a gente tem funções que não são polinomiais. Tá? Então, para falar do cálculo, na sua generalidade, né, considerando o conceito de função em toda a sua generalidade, pode ser função, como a gente está falando agora, só função contínua, qualquer coisa, ou conceito de infinito é incontornável. A gente só pode falar de cálculo incorporando o conceito de infinito na matemática. Beleza? Tranquilo? Né? Não há como falar do cálculo sem ter um conceito de limite. Certo? Beleza, pessoal? Fala. Pode. Você falou do símbolo estimulador e esse método é o mesmo que ele fala mais cedo também, fazendo a elipse. E usa a mesma ideia para poder determinar a relação de força. Isso. Então, mas esse método só funciona para funções algébricas. Você não consegue definir o círculo oscilador, mas você vai passar pelo conceito de limite, entendeu? Para dentro do círculo oscilador. É interessante a ideia, essa questão do conceito de limite, como isso, para a matemática, é tão fundamental para se ter uma definição clara sobre ele, e abrir, aumentar a abrangência do mecanismo. Só que na física tudo não está do lado prático, né? Então se resolve aquele problema em si. E eu trabalhava no infinitésimo de qualquer jeito. Se não falar de qualquer jeito, sem esse requisito. Sem essas preocupações. Isso. Exatamente. Mas olha só, o círculo, na verdade, é o seguinte: o círculo oscilador é você. É bonito, inclusive, né? Porque o círculo oscilador é o círculo de bem na curva. Literalmente é isso. Então você pode definir o círculo oscilador. Só que o método que Descartes usava para definir o círculo oscilador é que só funciona porque ele comparava os coeficientes do círculo com os coeficientes da curva. E ele buscava os coeficientes parecidos. Isso é o seno, por exemplo, não tem coeficiente para comparar. Enfim. Mas eu estou falando disso tudo. A
com a exatidão, com a ideia de exatidão que era necessária na matemática. Então ele só poderia ser visto como uma tendência, então, mas não como algo que possa ser manipulado. E é isso que Cantor quebra com a teoria que vem a se chamar números transfinitos, que é sobre o que a gente vai falar daqui a pouco. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Até agora tá muito confuso. Podem falar aí, tá? Tá de boa? Tá. Então a gente vai continuar a falar sobre isso. Então aqui o exemplo que o Matheus falou, né, assim que a gente tem de um lado os números naturais, do outro lado os números pares, e eles podem ser colocados em correspondência 1 a 1. E correspondência 1 a 1 é os x por x. Beleza? Então, de um lado tem os naturais, do outro lado tem os pares. Então, aquilo que eu falei agora há pouco. Repara que a gente está trabalhando aqui com a definição de conjuntos cardinalmente equivalentes. Eu tenho uma direção entre eles, que é algo que parece muito concreto, assim, né? Muito palpável. Mas quando a gente leva isso para conjuntos infinitos, é isso. No caso de conjuntos infinitos, eu posso ter um conjunto que pode ser posto em correspondência 1 a 1 e um subconjunto dele próprio. Tá legal? Então, em outras palavras, eu posso pegar os naturais, retirar os ímpares, só para os pares que é do mesmo tamanho entre as dos naturais. Tá legal, pessoal? Certo? Alguma dúvida? Tá. Então, olha só. Aqui também é a gente perguntar o seguinte: se eu pego dois segmentos, né, de comprimentos diferentes, eu posso perguntar qual desses segmentos tem mais pontos. Tá? Eu também, como são segmentos de comprimentos diferentes, eu posso pensar um como subconjunto do outro, igual. Tá? Mas qual dos dois tem mais pontos? Ou seja, tem mais pontos no segmento de comprimento 1 ou no segmento de comprimento 10? Qual é a resposta? Mesma quantidade, certo? Beleza? E essa construção geométrica, aí é a demonstração disso. O que eu estou falando aqui? Eu posso pegar um ponto P, mas quando eu começo pelo ponto P, o que eu estou fazendo aqui? Eu pego esse segmento AD, esse segmento CD, eu posiciono eles paralelamente um ao outro. Tá? Aí pego as suas extremidades, ligo, marco um ponto de ponto O. Aí eu começo com um ponto P no segmento AB. Tá? Eu ligo com o ponto O. Ele vai voltar o segmento CD no ponto Q. Tranquilo? Certo? Reciprocamente, eu posso começar pelo segmento CD, marco o ponto Q aqui e prolongo. Ele vai cortar no ponto P. Isso estabelece uma bijeção entre os pontos de AB e os pontos de CD. Todo mundo concorda? Para cada ponto de AB está associado a doligando, como se tivesse aquilo ali. Beleza? Alguma dúvida? Certo? Tá? Então isso nos lembra também que a gente tem um ponto. O ponto não é uma bolinha, né? Que é o que a gente então, um segmento de reta não é um monte de bolinha uma do lado da outra. O segmento de reta é um contínuo. Tá? Quando eu amplio um segmento de reta, por mais que eu amplie, eu continuo vendo o segmento de reta. Não vou ampliar e ver uma bolinha do lado da outra. Beleza? Então, quando eu amplio, eu vejo a mesma coisa. Certo? Então, é a mesma coisa com tamanho muito pequeno e tamanho muito grande. É a mesma quantidade de elementos. Beleza? Tranquilo? Tá de boa aí? Tá? Repare o seguinte, só fazendo uma meta. Aqui a gente saiu completamente do campo da realidade.
da realidade sensível. Tá legal? Certo? Então, a gente não está falando de coisas que a gente possa dizer que existam no campo sensível. Beleza? A gente está trabalhando com a matemática que existe em outro domínio. Tranquilo? Certo? Uma pergunta assim, bem importante é assim, será que no universo existe algo que seja de fato infinito? Essa pergunta é bem interessante, porque qualquer resposta leva a uma conclusão esclarecedora. Porque se o universo é finito, isso é uma hipótese também. Beleza? Qual é o formato do universo em escala macroscópica? Se o universo é finito, certo? Então isso nos leva a pergunta: o que tem além do universo? E se o universo é infinito, quer dizer que a gente pode andar lá para sempre, sem nunca chegar no mesmo lugar ou chegar no fim e tal. Certo? Em particular, a hipótese do universo infinito diz que com probabilidade, 100% de probabilidade 1, em algum lugar do universo existe um planeta exatamente igual à Terra. Exatamente igual à Terra, que as pessoas têm vivido em rodas, entendeu? Então a pergunta: será que no universo, será que existe de fato algo que seja realmente infinito? Certo? Esse é o tipo de pergunta que tanto a resposta sim como a resposta não são esclarecedoras. Beleza? Certo? Deixa eu tentar responder alguma coisa. Não? Nossa cabeça, Isso. Tudo tem um estudo. Exatamente. Exatamente. Então a gente está, por isso que eu estou falando, a gente está operando com ideias que estão fora do campo sensível, daquilo que pode ser percebido com sentido. Porque no campo daquilo que pode ser percebido com sentidos, não tem assim uma reta, por exemplo. O que é uma reta? Uma coisa que é infinita e sem espessura. O que é um ponto? Esse ponto não é uma bolinha. Beleza? Uma coisa que tem dimensão zero. Então a gente está fora do campo daquilo que pode ser percebido como sensível. Tranquilo? Tá? Então tem que se soltar mesmo. Certo? Beleza? Pensando nos outros planetas. Outros planetas? Então. Não existe só um, dois, três. Exatamente, isso aí. Não existe só um. Isso muito louco. Isso aí. A probabilidade do outro eu ser rico. Zero, verdade. Se ele tivesse infinito, você não E em cada universo, cada um de nós é rico. Em cada um do universo, um de nós é rico. Pode levar. por azar, somos os pobres. Depois a gente vai contar as perguntas de dados, tá? Mas olha só. Então, depois é agora, tá? Vamos continuar com as perguntas que foi utilizado. Então, olha só. Por isso que eu acho que essa coisa de matemática tem que servir para o mundo, não tem que servir para nada. Oi? Ele é o quê? Todo duro do quê? Ah, então, ele para ele muito bem. Então, isso é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Não existe nenhum conjunto infinito menor que N, tá? Isso pode ser demonstrado. Então, N representa a menor classe de conjuntos infinitos que existe. Entendeu? Beleza? N é o modelo do menor conjunto infinito possível. Não sei se eu está perguntando. Mas ali mesmo.
é isso, estava dizendo. Que um conjunto, quaisquer dois segmentos que eu pegar, um segmento com 1 milhão de centímetros, um segmento com 1 milímetro, ele tem a mesma quantidade de pontos. Tá? É a mesma cardinalidade que os pontos podem ser enviados. Beleza? Posso fazer uma analogia, assim, não sei se está certo, se estaria certo. No exemplo ali que você deu das paralelas, né, do vermelho e azul, e esse exemplo da questão de retirar um pedaço dele, né? Então, por exemplo, o natural lá e os múltiplos de 3, por exemplo. Poderia ser assim, por exemplo, o azul seria um natural e o vermelho, por exemplo, múltiplo de 3. E mesmo assim, eles têm ali um conjunto infinito dentro deles, né? E aí, não sei, erradamente poderia falar a questão do infinito maior e menor, talvez. Então, a questão do infinito maior e menor, a gente não está falando. Não está, mas poderia fazer uma analogia, já um natural azul ali, eu extrair um pedaço dele que também é infinito, que seriam os múltiplos de 3, e talvez poderia dar essa ideia de. Então, também é infinito, mas é do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho, então tá. Eles são do mesmo tamanho porque eles podem ser colocados correspondente a uma altura. Então, A gente não falou ainda, a gente vai falar do infinito que é menor do que o outro. Por enquanto a gente está falando de infinitos que são do mesmo tamanho. certo. Beleza? Certo? Porque, repara, aí voltando a pergunta do João Pedro, o que eu quero dizer com o mesmo tamanho? Do mesmo tamanho é ser cardinalmente, eu estou falando a palavra mesmo tamanho, sem falar ainda o que eu quero dizer com tamanho. Tá legal? Tamanho é cardinalidade. Mas eu estou dizendo que ser do mesmo tamanho é ser cardinalmente equivalente. Beleza? Mas depois eu quero falar o que é tamanho. Então tem um tamanho menor do que o outro. No caso do produto infinito. Mas aqui o que eu estou falando é que um conjunto pode ser do mesmo tamanho que um pedaço de si próprio. Tá? Essa ideia que você falou de escolha de pensão, eu fiquei pensando que eles são uma mentoria, no sentido de você vai ter um F de 1 para todos os números pares, F de 1 para todos os números ímpares, para todos os números tríplicos. Então, isso seria mostrar que você tem correspondência no X inteiro. Sim. Então, isso são os conjuntos que eu chamo de enumeráveis. F de 1 para ter um correspondente para os pares, Exatamente. Não só os pares, mas os pares eu posso colocar aqui para você. Entendeu? Beleza? Olha só. Agora aqui eu vou ver o exemplo mais bizarro agora, tá? Aqui eu estou dizendo dois segmentos de comprimentos diferentes têm uma mesma quantidade de pontos. Agora eu vou dizer para vocês que um segmento tem a mesma quantidade de pontos que a reta inteira. Certo? Beleza? E o argumento que demonstra isso é esse aí, que a gente chama de projeção estereográfica, tá? Que é esse desenho que apareceu aí. Então o que a gente faz? Nós responde aqui em vermelho, mas como que eu pego esse segmento CD aqui, tá? Em vermelho. E agora eu estou desenhando em azul, em vez de ser um segmento limitado, eu estou desenhando a reta inteira. Beleza? Certo? Aí o que eu faço? Esse segmento vermelho eu envolvo ele como uma circunferência. Tá? Então vamos pensar que essa circunferência aqui é esse segmento enrolado. Tranquilo? Aí eu marco esse ponto N que eu chamei aqui, eu usei a palavra N que é o polo norte da circunferência. Beleza? Tranquilo? E aí eu ligo qualquer ponto do perímetro dessa circunferência, né, a um ponto na reta, certo? E eu faço uma correspondência 1 a 1, né? 1 a 1, reparem só. Esse ponto P eu ligo ao N e prolongo para cá. Eu vou interceptar isso aqui nesse ponto que eu chamei de Q. Ó, reciprocamente, se eu marcar qualquer ponto Q na reta e ligar esse polo norte aqui, eu intercepto essa circunferência em algum ponto. Beleza? Tranquilo? Tá? Então,
Perceberam que Mateus? Você não é tranquilo, não. Tá. Tá entendendo? Não, é viagem. Então eu falo que para cada ponto na reta, eu consigo associar o único ponto na circunferência, que é o segmento, e vice-versa. Tá legal? Então isso quer dizer que na reta tem tantos pontos na circunferência. Segundo essa definição, repare que tudo isso, lembra que eu falei na primeira aula? Eu estou falando assim, na reta tem tantos pontos quanto na circunferência. Estou falando isso como uma verdade. Mas lembra que eu falei na primeira aula, as verdades em matemática também nunca são absolutas. É sempre verdade em relação a alguma coisa de referência. Então qual é essa coisa de referência? É aquele conceito de ser cardinalmente equivalente. Certo? Então eu não estou dizendo que a reta tem a mesma quantidade de pontos do segmento de forma geral. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: se eu assumo aquela definição de ser cardinalmente equivalente, que é ter uma correspondência 1 a 1, então se eu assumo aquela definição, então a reta do segmento tem a mesma quantidade de pontos, tá beleza? Certo? Segundo aquela definição, tá legal? Então, na verdade, o meu objetivo com essa discussão não é nem falar que a reta tem a mesma quantidade de pontos, é falar que quando a gente assume uma definição que parece muito pautável, ela nos leva a coisas surpreendentes, que contrariam aquela pautabilidade. Está de boa isso, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá. Então, olha só. Está acabando, a gente vai voltar isso no ano que vem. Aqui a gente entra no exemplo do hotel de Hilbert. Beleza? Já ouviram falar nesse exemplo ou não? Semana que vem a gente pode passar o filme de Cristo. Já viu esse filme de Cristo? Está ficando? Está na minha página. Mas não mando o link lá. Todo mundo sabe, sabe o que é essa história do hotel de Hilbert ou não? É um hotel de Canto. De Canto também, mesma coisa? Hotel de Canto? É, a mesma coisa. Tá. É porque, justamente, foi nessa. Isso aí foi o seguinte contexto. Foi nessa época que estava surgindo o conceito definido para o trabalho do campo. O trabalho do campo foi muito criticado. Né? Não, isso é um absurdo, não sei o que, isso é uma de matemática. E o Hilbert, que é um outro matemático muito importante, que é o David Hilbert, não é o Rodrigo Hilbert, ele estava defendendo o campo. Então ele foi dar uma palestra que ficou muito conhecida lá no Congresso Mundial de Matemática, e ele usou essa analogia do hotel para explicar o conceito, para explicar e para defender o conceito, a ideia que o Cantor propõe. Tá? Então por isso que ficou conhecido como Hotel de Hilbert, que é o hotel com infinitos quartos. Né? Então quando chega um novo hóspede, beleza? E o hotel está lotado. Então, é o hotel que está lotado. Então, o primeiro hóspede muda para o quarto 2. Quem está no quarto 2 muda para o quarto 3. Então, todos os hóspedes que estavam hospedados anteriormente continuam hospedados. Beleza? E um quarto foi pagado para acomodar um novo hóspede que chegou. Tranquilo? Certo?
a gente quer dizer com a palavra entender, certo? Porque essas coisas parecem difíceis de entender, concordo? Tá? Mas veja bem, eu acho que a gente era criado dentro de uma cultura na qual a gente pensa que entender é acomodar alguma coisa nova dentro daquilo que a gente já sabe. Então a gente está o tempo todo tentando puxar as coisas para dentro da nossa zona de conforto. Beleza? E eu acho que a gente tem que tentar. Então, por exemplo, por que a gente tem dificuldade de entender o Hotel de Hilbert? Porque ele é muito contrário àquilo que a gente está acostumado, àquilo que a gente sabe naquele momento. E a gente está fazendo, às vezes, sem querer, um exercício mental de tentar situar essa nova ideia dentro daquelas ideias que já nos são familiares. Beleza? Então a gente pode tentar operar um outro conceito de entender. Entender é se jogar no novo mesmo. Certo? Então o que é? Como é que eu vou entender que o Hotel de Hilbert tem sempre tem um quarto claro? Porque é isso mesmo. Não precisa ficar tentando ficar confortável, se situar, é se jogar mesmo. Beleza? Tá? Eu penso que tem muitas coisas assim. Quando a gente pensa, por exemplo, espaço autolinear, né? Que a gente já aprende assim, A3, A4. Como é que eu vou entender o A4? Não é tentando colocar o A4 no A3. É pensar que aquilo é outra coisa, se joga. Entendeu? Então aqui é um pouco isso. Beleza? E aí, muita viagem, também legal? Mas, prestava no fundo, ou não, quem quer falar alguma coisa? É muito interessante a gente parar para pensar sobre isso, porque isso foge da nossa realidade, isso foge do que a gente tem como, por exemplo, essa cadeira, eu posso pegar ela e falar, uma cadeira, todo mundo vai falar uma cadeira. Mas quando a gente fala de infinito, a gente vai para um campo que muitas vezes eu penso que a gente está fazendo mais filosofia do que matemática. Porque foge completamente do palpável. Muitas vezes até eu fico desconfortável por não ter um controle ou conseguir tornar esse palpável, mas assim, é incrível pensar essas coisas e refletir sobre todos esses paradoxos que hoje não são mais paradoxos para a gente, mas que foram criados para tentar explicar algo que é inexplicável. Exatamente. Mas é isso, eu acho que é isso, né? Que a gente pode pensar nisso que é mais filosofia do que matemática. Na verdade, essa separação entre filosofia, matemática, física é artificial, né? Antigamente era tudo a mesma coisa. Né? E até aqui é matemática, agora não sei o quê. Beleza? Então a gente tem que pensar, que é um pouco isso que eu já falei também, né? A gente não está pensando também como verdade absoluta. A gente está vendo como uma forma de pensar. E é isso que eu estou. Não é assim, isso é uma verdade genérica. Assim. Mas eu estou dizendo isso, a viagem é essa. Quando eu assumo aquele conceito, isso nos leva a coisas que são aquele conceito. Quando eu assumo aquele conceito de conjuntos cardinalmente grandes, que é muito palpável, esse conceito me empurra para fora do palpável. Entendeu? Beleza? Então é isso que a gente tem que pensar. E aí é um pouco mesmo. Uma coisa que eu pensei quando você disse da filosofia, que você trouxe que tudo era uma coisa só, recentemente eu li um artigo sobre essa questão de como as ciências elas caminham para se tornar cada vez mais especializadas. E essa especialização define as áreas. Mas, como você diz, nesse curso você tenta fazer essa visão superficial o tempo todo. Então, quando você sobe e olha o todo, você não tem como focar
em coisas como separadas. Elas acabam se unindo e se tornando claramente uma coisa só. Exatamente, por isso que eu falo, eu estou olhando esse movimento de mergulhar e sair. Ele pode estar mergulhando, olhando dentro da teoria, mas eu não quero olhar essa teoria como universal. E aí, para olhar aquela teoria panoramicamente, eu tenho que quebrar essas fronteiras, entendeu? É um pouco isso. Se a gente fica só dentro da matemática, a gente. Eu acho que esse é o problema da especialização. Assim, você fica só dentro daquilo que os cientistas hoje estão assim. Aí, assim, eles acreditam aquilo como uma verdade absoluta. Em ciência, nenhuma verdade absoluta. Isso talvez essa especialização excessiva seja interessante para uma pessoa que está desbravando ali as fronteiras do campo. Tentar avançar nas bases da matemática, tentar enxergar coisas novas. Mas voltando então para a nossa questão de educação básica, o quanto isso tem valor para um aluno que não vai se especializar? Talvez, existem vários autores que vão tratar isso, pelo menos na área de ensino de ciências, que essa visão panorâmica com um certo grau de especialização seja muito mais palatável ao aluno e beneficie uma vida posterior, uma capacidade de ser sociável, de ter uma vida, digamos assim, mas ter a sua cidadania completa. Exatamente, eu acho que é isso. Para isso eu preciso fazer a ciência de uma forma crítica. Entendeu? Que é claro, acho que é importante dizer também isso que quando eu falo ver a ciência de uma forma crítica, não é negacionismo, tá? Isso é o contrário do negacionismo. O negacionismo é você acreditar piamente numa coisa. Assim, é isso, quem já conversou com o terraplanista aqui? Eu já. Então, conversar com o terraplanista é assim, ele fala uma coisa e você refuta. Aí ele ignora o que você falou. Ele repete a mesma coisa que ele falou como se você tivesse dito nada. Ele quer dizer, eles estão presos dentro de certos argumentos que são refratários a certas convicções que são refratárias à argumentação. Assim. E a pessoa fica presa naquilo. Ciência é o contrário disso. Ciência toda verdade na prova. Mas se a gente ensina a ciência só dentro da própria ciência, a gente está se ensinando de forma automática. Então, essencialmente, a gente está dando a ciência a mesma interpretação que é dada ao negacionismo. Acho que é isso. Então, por isso tem que fazer